Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Aqui é Elias Oliveira Refrigeração para mais um vídeo por canal. Para você que é inscrito, né? Dê um like, dê um joinha, compartilha esse vídeo. E para vocês que estão chegando agora, um abraço de Elias Oliveira. Sim, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Compressores. Sim, temos dois compressores aqui e cada um tá com o seu problema, o seu defeito. Esse aqui que é da Embraco, nós temos aqui o outro compressor que é da Tenkuse. Sim, tá bom? Então cada um desses compressores se encontra com seus respectivos problema, defeito, tá bom? E esse aqui que é da Embraco já está ligado, tá bom? Já está ligado e aqui está ligado diretamente com esse chicote, tá bom? Ó, aqui, ó. Fiz aqui esse chicote aqui para ligar e testar o compressor, tá bom? E como você vê aqui também, ó, a amperagem dele, tá bom? Tá 1.3, ok? Então vamos lá saber o que tá acontecendo com esse compressor. Como ele tá ligado, aqui é a linha de alta pressão. Quando eu colocar o dedo aqui nessa abertura, eu não posso segurar ele por mais de 5 segundos. Se eu segurar ele por mais de 5 segundos, é sinal que ele está com baixa compressão. Olha só, vamos ver aqui, ó. Ó, tô segurando. 1, 2, 3, 4, 5 e nada. Ó, tá vendo aqui? Aqui é a linha de descarga, é a linha de alta, que o gás sai quente aqui para refrigerar, correto? Então aqui é a linha de alta pressão. E aqui é a linha de baixa, aonde o gás retorna lá de cima da evaporadora, tem que voltar no estado vapor. E vamos ver aqui se está com compressão, ó. Aqui tem que estar puxando, porque ele puxa o gás novamente, succionando, e não está, tá bom? Aqui, ó, nadinha de pressão. Vou voltar aqui de novo. Aqui ele dá descarga e aqui ele succiona. Qual o problema desse compressor? Ele está sem compressão. Esse compressor perdeu a sua compressão. Ele está sem força para mandar o gás em alta pressão para fazer o processo de gelo da geladeira, correto? Então ele perdeu toda a sua compressão. Vai uma dica aí: se a tua geladeira só gela a entrada do teu congelador, das causas dos problemas pode ser esse aqui, ó. Compressor com baixa compressão, sem força para dar descarga no gás para chegar até lá em cima, sem nenhuma pressão, porque ele tem que dar pressão. Olha aqui, ó, bota a mão aqui, ó, e ele tá ligado, tá bom? O compressor, ele está ligado, tá? Aqui você vê pelo alicate no perímetro aqui assim, tá bom? Que segue até a fiação dele, que ele está ligado, está sem nenhuma compressão, ok? Então o problema desse compressor aqui da Embraco aqui é que ele perdeu toda a sua compressão. E aqui, ó, esse aqui é o óleo que está dentro dele. Eu só tirei um pouquinho para fazer esse vídeo. Olha a situação. E esse óleo aqui com certeza contaminou todo o sistema de refrigeração, tanto a linha de alta e também a linha de baixa, provavelmente. E o filtro também possa também estar completamente obstruído por causa do óleo. Olha a situação do óleo desse compressor. O problema dele, perdeu toda a sua compressão e ele está ligado, tá bom? Agora vamos para o segundo compressor, tá bom? É esse aqui, da Tenkuse. E ele não está ligado. Eu vou ligar ele e vocês vão perceber algo que vai acontecer, tá bom? Então o problema daquele ali
baixa compressão, sem pressão para mandar o gás refrigerante para o sistema. Eu vou estar ligando agora, vou desligar o da Embraco, desliguei, tá bom? Agora eu vou ligar o outro aqui, da Tencus, ok? Eu vou ligar, ó. Tá escutando? Isso sim, esse barulho que vocês estão ouvindo, tá vindo dele, desse carinha aqui, do compressor da Tencus. Sim, tá bom? Eu vou explicar o que aconteceu com esse compressor, tá bom? Aqui é uma carcaça. Dentro dessa carcaça tem o compressor que bombeia o gás, né, para o sistema, certo? E ele é suspenso por 3 molas. Tem 3 molas que ficam, né, por dentro dele, e ele é suspenso, porque aqui embaixo, aqui assim, fica o óleo, tá bom? Aqui embaixo fica o óleo, e ele fica mais ou menos nessa altura aqui assim, suspenso por 3 molinhas, certo? E tem no meio dele, do compressor, tem um tubo que é chamado pescador. Ele pesca o óleo aqui no fundo, né, do compressor, chega lá em cima, joga óleo lubrificando todo o compressor, todas as partes do compressor, e volta de novo o fundo aqui, tá bom? Então o óleo ele sobe pelo pescador, lubrifica as partes do compressor e volta aqui, fica circulando aqui dentro. E o compressor fica mais ou menos nessa altura aqui assim, tá bom? Suspenso por 3 molas. E uma dessas 3 molas soltou. Agora só tem 2 molas que está sustentando o compressor. E é por isso que você está escutando esse barulho, porque um compressor foi projetado para trabalhar com 3 molas. E como ele está com 2, causou essa deficiência nele e esse barulho no compressor. Tá bom? O projeto dele é para 3 molas e como só está com 2, está encostando na carcaça. Certo? Olha só que eu vou mostrar para você. Se eu pegar aqui o compressor, presta atenção, levar ele para trás aqui, ó, levantei ele, lá dentro o compressor, o que aconteceu? Ele tombou para um lado que está as 2 molas, está funcionando, correto? E não está batendo na carcaça, mas como você vê, ele está suspenso. Quando eu botar ele na posição normal de trabalho dele, aqui ó, vou devagarzinho assim, e volta de novo a fazer o mesmo barulho. O compressor está encostando na carcaça. Repito, 3 molas que tem dentro do compressor. Uma das molas soltou, está aqui dentro. Ele está só funcionando com 2 molas. E ele foi projetado para trabalhar com as 3 molas, para sustentar, para não haver esse impacto com a carcaça. Se ele perdeu uma mola, ou soltou ou quebrou, só tem 2. Então tem essa deficiência lá dentro. Se por um acaso a tua geladeira está fazendo esse tipo de barulho, pode ter 99% de chance que seja uma das molas que soltou lá dentro e está encostando na carcaça. Mas aí tu fala assim, peraí, eu peguei um pedaço de chinelo, né? Levantei ele, olha lá, parou o barulho, pô, legal, certo? Ok? Tá vendo? Ele na posição normal de trabalho dele, né? Ele faz esse barulho. Colocando um chinelo, alguma coisa embaixo aqui assim, aqui ó, levantando ele, ele para o barulho, parece que está normal, certo? Mas já temos aquele ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia, com certeza, vai dar problema. Por quê? Porque ele foi projetado para trabalhar sobre as 3 molas, certo? Se eu inclino ele para parar com barulho, eu vou estar forçando 2 molas restantes.
uma hora ele vai parar de vez. Então, um dia ele possa sim a dar o defeito. Então, esse barulho que está escutando aí é uma das molas que soltou do compressor, correto? Agora vamos ver aqui. O único problema dele era esse. Esse aqui, problema de compressão, estava sem força nenhuma para comprimir o gás refrigerante. Vamos ver se esse aqui está com problema de compressão. Aqui, ó, é a linha de alta. É aqui o gás refrigerante sobe, né, para a condensadora, para expandir e trocar calor. Vamos ver se ele tem pressão para subir. Ó, se eu botar o dedo aqui, passar de 5 segundos, 5 segundos com o dedo aqui assim, e eu conseguir segurar o ar aqui, é sinal que ele está com problema. É sinal que você está com pouca compressão, conforme vindo naquele ali, certo? Agora vamos para o teste desse aqui, ó. Vou pegar meu dedo, ó. Já não consigo segurar mais. Olha aqui, ó. Mais uma vez, ó. 2, 3, já está vazando, ó. 3, vendo? Olha que pressão boa, ó. A pressão dele está excelente, porque o gás tem que sair com alta pressão, entendeu? Para ter um bom rendimento da geladeira. Aqui, ó. Vou botar a mão aqui, olha que pressão maravilhosa. E aqui é a sucção, é o retorno. Vamos ver se ele está puxando o refrigerante, dá refrigerante de novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já é o retorno. Tá vendo aqui, ó? Ele vem lá da evaporadora e retorna de novo para dentro do compressor. Então, o que nós vemos aqui? Vemos que esse compressor aqui, o problema dele é que uma das molas soltou lá dentro. Ele só está trabalhando com 2 molas e por causa disso está ocasionando esse barulho. Mas em questão de compressão aqui, ó, está perfeito, tá bom? Então esse problema desse motor aqui é que está faltando uma mola e o compressor está batendo na carcaça, tá bom? E tá bom, ele está aqui com o relé, né? Deixa eu mostrar aqui. Está aqui com o relé e o protetor térmico, tá bom? Ok? E esse aqui perdeu toda a sua compressão. Deixa eu mostrar aqui assim, ó. Esse óleo aqui estava dentro do motor da Tempus. Você pode ver, está limpinho. Bom, esse óleo aqui estava dentro, diferente do óleo que estava do motor sem compressão. Ok? Aqui é o motor bravo e aqui era o óleo que estava dentro dele. Aqui é o motor Tempus e esse aqui é o óleo que está dentro dele, né? Só tirei um pouquinho para gravar o vídeo. Mas agora, vamos lá. O mais importante agora que eu vou mostrar para vocês. Toda vez que a gente vai fazer uma troca de um compressor, né? De um compressor de uma geladeira, ou aqui, ou por falta de compressão, foi esse carinha aqui, ou até mesmo esse carinha aqui que perdeu uma das molas, está fazendo barulho, tá bom? Se eu levar ele para trás aqui assim, olha aqui, ele vai, ó, parece que acabou o barulho, não tem mais problema, tá bom? Eu vou estar desligando ele aqui assim, para passar algo para vocês. São 2 aplicativos, tá? São 2 aplicativos, vou ligar meu celular aqui, tá bom? 2 aplicativos que não pode faltar para um refrigerista, tá bom? Vamos lá, deixa eu abrir ele aqui. Isso, olha aqui. É Embraco e Facilita Tech. Como vamos usar esse aplicativo? É simples, você baixa ali na Play Store, no seu celular, tá bom? E como é que você usa ele? Você vai aqui em cima dele, tá vendo aqui, do Facilita Tech, clica em cima dele. Ao clicar em cima dele, tá bom? Ele vai já te dar... Deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, clica em cima dele. Olha lá, ele vai abrir. Clicou em cima dele, ele vai te dar aqui
acervo técnico. Aí você vai, ó, clica em cima. Depois que você clicar em cima, ele vai te dar essas opções aqui: equipamentos, régua, sensores e compressor. Você vem aqui no compressor, clica em cima dele. Aí ele vai te dar aqui, ó, 3 marcas de compressor: Eugene, Embraco e Tenkuse. Ok? Esse aqui é Tenkuse. O que você vai fazer? Clica em cima do Tenkuse. Clica em cima dele e espera. Ele vai te dar aqui, ó, vai pedir um código. Informe o código do modelo. Você vem aqui no teu compressor, tu vai trocar, né? Tá com defeito, com problema. Tu vê aqui, o código é esse aqui, ó. Aqui o código aqui, ó. THB 1330YS. Tu vem aqui no teclado, tá bom? Tu vem aqui e começa a colocar. Ele é um THB, né? THB 13 30, ok? E como você vê aqui, ó lá, THB 1330YE, correto? Aí você vem aqui, clica em cima. Quando você clicar em cima, ele vai te dar aqui, ó, compressor THB 1330YE, vai te dar a marca, né, que é Tenkuse, e vai te dar a capacidade do HP, 1/10 de HP. Ele vai te dar o gás refrigerante, que é o 134A também, né? E também pega também o R401A e o aquele R de refrigerante 401B. Ele vai te dar a voltagem, que é 110, e vai te dar a corrente de trabalho, que é a amperagem dele de trabalho, que é 1,25 ampere. E na troca, você não sabe qual foi a quantidade de óleo que perdeu dentro do sistema de refrigeração, porque ele cospe muito óleo, né? Aí tu vem aqui, gira para cima, lubrificante, olha lá, óleo extra, né? E qual a quantidade da capacidade dele? 243 ml. Se você colocar mais, pode passar muito óleo junto com o refrigerante. Se você botar menos, pode dar muito aquecimento. Então, de acordo com o fabricante, é 243 ml, tá bom? E também importante também aqui é o protetor térmico, tá bom? Ok? O capacitor de partida quando precisa, tá bom? Ok? Então aqui você tem toda a informação do compressor. Ele não está te dando HP. Aqui, nesse facilita técnico, tá bom? Olha lá, 1/10 de HP. Vai te dar o refrigerante, vai te dar a amperagem dele e também a quantidade de óleo aqui. Porque aqui embaixo, aqui, o óleo fica aqui. E tem uma capacidade X. Se botar muito, pode acabar indo óleo juntamente com o gás. Tá bom? Se passar muito da medida. E se botar muito pouco, também pode dar superaquecimento dentro do compressor, tá bom? E talvez se você não soubesse também, vamos supor, aqui ó, o tipo de gás, não está escrito aqui, não está apagado, ali no facilita técnico, ele vai te dar, tá bom? Ok? Vamos lá agora para outro modelo, o modelo da Embraco. Aí vamos começar a voltar aqui. Começa a volta aqui, tá bom? Vai voltando, voltando. Como a gente clicou na Tenkuse, que é esse aqui, agora vamos clicar na Embraco, que é aquele ali. Ok? Então tu vem aqui, mesmo esquema, ó. Clica em cima, aí ele abre. Aí mais uma vez ele vai te pedir o que, ó? Informe o código do modelo. Tu vem aqui no motor Embraco, aqui o código aqui, ó. Deixa eu focar direitinho aqui. É MI 60 H,
ok? Então tá, aqui ó, aqui em cima, ó, aqui EMI 60 Hz. Aí você vem aqui, digita no teclado, ó, digita aqui, digita EMI 60 HER, certo? E como você vê, olha lá, ó, EMI 60 Hz, tá vendo aqui? Olha lá, 115, 60 Hz. Aqui você vai fazer, clica em cima, clicou em cima, aí ele vai te dar aqui, ó, vamos lá, ele vai te dar compressor EMI 60 Hz, 115, 60 Hz, e vai te dar aqui, ó, Embraco, que é ele, e vai te dar a capacidade do compressor, que é 1/6 de HP, tá bom? Porque aqui na etiqueta, se a gente procura aqui assim, a gente não vai achar qual é a capacidade, né, de HP, tá bom? Mas no site aqui da Facilita Técnico, ele te dá aqui, ó, 1/6 de HP. Ele vai te dar o gás refrigerante, vai te dar a voltagem, vai te dar também a corrente de trabalho. E se você, conforme eu falei aqui, tu pega aqui, vai deslizando para cima aqui, tu vai te dar o lubrificante, que é a marca, né? A ISO 2022, né? E a quantidade, 160 ml, ok? E vai te dar o protetor térmico, tá bom? Capacitor de partida, relé de partida. E aqui temos uma informação importante também. Aqui, mais tarde, quando eu fizer o teste também do motor, do compressor, estarei mostrando, né, o teste de bobina, o teste de massa para carcaça, tudo isso mais, tá bom? Aí tu volta aqui em cima, aqui assim, então tu já sabe que o motor Embraco, que perdeu a compressão, quando tu for trocar, tem que ser compatível, 1/6 de HP. Posso colocar um de 1/7? Pode, mas aí tu tem que ver com a quantidade do refrigerante. Posso colocar um de 1,5 de HP? Pode também, mas aí tem que ver, mais uma vez eu falo, a capacidade do refrigerante e do refrigerador, porque ele foi projetado para o motor de 1,6, 1/6 de HP. E na hora de colocar o refrigerante, você vai colocar a quantidade certa, ok? Então aqui é Elias Oliveira com essa super dica, com esses dois compressores. Hoje falamos sobre dois compressores, um da Embraco, tá bom? Que estava sem compressão, provavelmente foi superaquecimento, tá bom? E esse aqui da Tecuse, que tá com a compressão boa, só que ele trabalha com 3 molas, uma das molas soltou ou quebrou lá dentro e só tá com 2 molas e tá fazendo um barulho, ok? Tá bom? Então essa é mais uma dica para o canal. Se inscreva, dê um like, dê um joinha se você gostou desse vídeo, compartilha, tá bom? Ok? Isso nos ajuda bastante, tá bom? Deixa eu voltar aqui, tá bom? Para finalizar aqui, ó, aqui o site, o aplicativo é da Facilita Técnico, tá bom? Aqui, ó, tem essas opções todinha aqui para você escolher, tá bom? Ok? Vai estar um ar condicionado, tal, capacitor, tal, tem tudo aqui para você escolher. E aqui está o compressor, tá bom? Clicou em cima, vai direto no compressor. Agora deixa eu voltar aqui, tá bom? Vai voltando. E aqui está, ó, também o da Embraco. Vou clicar em cima dele aqui rapidamente aqui, ó, tá vendo? Ó. Ok. Aí você tem essa opção aqui, ó. Catálogo, tu tem a referência cruzada. Aí tu clica aqui em cima aqui, ó. Deixa eu ver. Isso. Tá bom? Aí ele vai te dar, vai pedir o código, tá bom? Aí você dá o código do compressor, no caso aquele código ali, tá bom?
Aí botando o código aqui, tá bom? E no final dá tudo certo, tá bom? Deixa eu voltar aqui para finalizar esse vídeo. Então, esses dois aplicativos não pode faltar, tá bom? Que é o Embarco e Facilita Técnico, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha. Aqui é Nilson Oliveira Refrigeração. Um abraço.